todos. É sempre um prazer a gente estar aqui juntos, fazendo aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Pensar sobre a vida à luz da eternidade. Não tem nada mais importante, nós somos equilibristas na corda bamba. O equilibrista, se baixar muito a cabeça e olhar para os pés, o que acontece com ele? Para ele manter o equilíbrio, ele precisa do quê? Olhar para o horizonte, olhar para o infinito. O olhar deve estar no infinito e os passos devem estar em cima da corda. Eu acho que é uma metáfora bem interessante para o nosso momento, porque se a gente não tiver com o pé em cima da corda, tanto quanto com o olhar no infinito, a gente perde o nosso equilíbrio e despenca. Então, para todos nós que estamos priorizando o nosso equilíbrio, nossos parabéns por estarmos aqui hoje, dando importância para aquilo que é fundamental nas nossas vidas. Tem uma história infantil que eu gosto muito. Aliás, eu gosto muito de histórias infantis, porque parece que a humanidade se esforça e consegue colocar alguma das suas melhores contribuições em história infantil. Talvez um exemplo máximo seja O Pequeno Príncipe, onde tem tantas informações, tantas máximas, tanta filosofia para um livro que é dado como de criança. Mas tem um filme que eu gosto muito, que é A História Sem Fim. Particularmente o primeiro. O segundo, como aliás acontece muito nos filmes, né? O segundo já perde um pouco a graça. Mas o primeiro conta a história de um herói adolescente que precisava salvar o mundo, e o mundo dele chamava o mundo da fantasia. E para ele chegar no lugar onde ele tinha que salvar o mundo da fantasia, do poder que estava comendo a fantasia, que estava literalmente levando pedaços do mundo da fantasia, ele precisava cortar caminho. E para ele cortar caminho, ele tinha que atravessar um pântano chamado Pântano da Tristeza, que era profundamente ameaçador, porque ele inspirava tristeza, e aqueles que aspirassem, que se deixassem contaminar por aquela tristeza, afundavam. Mas aí ele olhou para si mesmo, ele deu uma conversada com ele mesmo, prática que é fundamental para todos nós, antes de qualquer iniciativa, a gente olhar para si mesmo. E ele fez isso e falou assim: eu estou bem. E pegou seu cavalinho e foi pelo pântano da tristeza, que cortava um caminho danado. Só que, para sua surpresa, ele estava andando no pântano e começou a afundar. E começou a afundar, e não estava entendendo nada, porque ele estava bem. Daqui a pouco ele olha para o cavalinho não se entristeça, não fica assim, porque ele estava afundando, porque o cavalo dele estava se deixando contaminar e estava afundando com a tristeza. Esses tempos nossos são muito assim. Nós realmente precisamos estar salvando dentro de nós alguma das coisas, dos bens mais importantes da nossa vida, como esperança, como fé, como positividade, como a crença na beleza, na alegria do mundo. Tá fácil manter esses ideais hoje em dia? Está bem difícil, bem difícil. A gente precisa salvar a nossa fantasia, salvar a nossa esperança, que está sendo comida pelo poder. Vocês veem alguma similitude entre isso? O poder comendo a esperança da gente? Vocês lembram que esse é um ano eleitoral, por exemplo? Está fácil para vocês escolherem alguém para votar? Eu não vou entrar em mérito nenhum, não se assustem. Eu estou falando de todos os lados. Aqui deve ter gente de todas as ideologias e deve estar sendo difícil para todas. E mesmo quem vai votar no candidato que mais se identifica ideologicamente, esse candidato não podia ser outro. Né? Está muito difícil para a gente manter a esperança. Nós precisamos preservar a esperança. Nós precisamos salvar a esperança do poder mal usado que caracteriza esses nossos tempos.
para isso a gente está cortando, está passando por lugares, está passando por situações, está passando por momentos todos os dias que podem claramente ser identificados como o pântano da tristeza. E é fácil a gente afundar no pântano da tristeza. A Organização Mundial da Saúde está extremamente preocupada com os fenômenos psíquicos ligados a essa área da tristeza, da depressão, onde as pessoas vão se deixando contaminar pelo ambiente de notícias ruins, porque nós temos uma habilidade para selecionar notícias ruins que é impressionante. Não adianta acusar os meios de comunicação. Se você passar na rua e ver uma pessoa batendo a carteira do outro e alguém ajudando o outro, você vai multiplicar o quê? É o milagre da multiplicação da tristeza, o milagre da multiplicação da desesperança, do qual a gente participa todos os dias. Não só a gente reproduz, como aumenta ainda. E aumenta ainda imaginando que tipo de punição tal pessoa precisava passar. E a nossa imaginação é fértil e tenebrosa. Porque para o pai que atirou a filha dos seus caras, parecia um concurso de tortura. Não, esse pai precisava passar por tal coisa. O outro já falava, não, isso é pouco. Aí já imaginava coisa pior. E cada vez a gente imaginando coisas piores. E depois a gente vem para as casas de geração e fala assim, não, eu sou cristão, eu estou voltado para o bem. Como voltado para o bem se a tua prática é uma prática de torturador, todos os dias imaginando as piores coisas? Como voltado para o bem se Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos? Eu costumo fazer um teste de acuidade espiritual. Quantas pessoas têm feito orações por políticos corruptos? Gente, a gente está tendo que contar. Vocês, por favor, levantem a mão uma pessoa por vez, para a gente poder fazer a contagem. Senão a gente não consegue. Eu, por exemplo, estou perdido aqui. Tem 0. Pois é. É fácil ter cruzinha no pescoço, até tatuagem de Jesus no corpo. É fácil ter Bíblia dourada no canto da sala. Mas Jesus falou, amai os vossos inimigos. E eles não estão só na política. Tem gente que tem problema na família. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem problema na família. Eu sei que aqui não tem ninguém com problema na família, porque os espíritas têm tudo famílias muito bem resolvidas, tudo tranquilo. Mas eu ouvi dizer por aí que tem esse tipo de problema. No condomínio, na vizinhança, no trabalho, no trânsito. A todo momento, pessoas que irritam a gente. Tem pessoas que irritam vocês? Não. Como você tem agido diante dessas situações? Você tem conseguido perceber alguma coisa? Você tem percebido nessa transição? Você tem percebido situações maiores ou está ficando aquele duelo assim de bang bang? Ele lá e aqui, vamos ver quem acerta, quem for mais rápido. A gente tem guardado mágoas para atirar uns dos outros, para jogar na cara. Tem ou não? A gente guarda, quando a gente menos vê, a gente vai lembrar. Como é que eu lembrava dessa coisa 15 anos atrás? Você guarda, conserva preciosamente para poder ter munição. Isso nem é consciente. Inconscientemente você faz isso. E acho preciosa aquela comparação de Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo Pereira Franco, que fala que a mágoa é uma pedra incandescente que você pega para atirar numa outra pessoa. Atirar, você atira, acertar nela depende da tua pontaria. Se a pessoa estiver ligada, ela desvia. Mas queimar com a mão é uma certeza. Nós estamos todos queimados. E não estamos queimados por causa dos outros, estamos queimados pela atitude com que a gente tem atravessado essa nossa dificuldade. É a nossa atitude que nos afunda no pântano da tristeza, não os problemas. Não é o ambiente. A gente sempre culpa o Brasil. A gente adora falar mal do Brasil, adora falar mal dos brasileiros, né?
A cada vez que uma pessoa fala mal do brasileiro, eu queria falar assim: qual é a sua nacionalidade? É estranho esse negócio, né? Então a gente adora falar mal disso, adora falar mal do ambiente, mas não é o ambiente o nosso problema. Não são as situações que estão ocorrendo o que nos afunda. O que nos afunda é a nossa atitude quando a gente entra nos pantanos da tristeza. Por isso que esse trecho do História Sem Fim achei tão precioso trazer aqui para a gente pensar a respeito dele. Nós temos essas situações, nós temos as dificuldades, isso é inegável. Ninguém falou que ia ser fácil. E a gente precisa, sem dúvida, parar. E aqui é o momento por excelência para isso. Mas também você deve fazer o Evangelho em casa, para você ter mais momentos, mais oásis no meio do deserto. Não sei se você está me entendendo. A gente precisa ter mais lugares para falar assim: para onde que eu estou indo? O que adianta andar rápido se você não sabe para onde? Não é verdade? A gente está querendo andar, fazer as coisas rápido, mas se você não pensar, será que eu estou no rumo certo? Não adianta você andar rápido nem devagar, é tudo para trás. Tudo vai para trás para quem anda contra o vento. Então nós precisamos perceber nesse nosso ambiente qual é o sentido dessas coisas todas. Para onde está indo? Por que a gente está atravessando essas situações todas? É tenso mesmo. Porque nós somos aquela parte da humanidade, em torno de 30 bilhões de almas afetas ao planeta Terra, algo em torno disso, dos quais só 7 estão encarnados. E esses que estão encarnados são aqueles da turma de recuperação. O pessoal que foi mal na prova do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. É você, pode ter certeza. A única exceção é que alguma pessoa que veio aqui para exemplificar o amor de Jesus. Se tem alguém, a tribuna está aberta, eu estou super afim de ouvir a palavra dessa pessoa ou de chamar a ambulância para o plantão psiquiátrico. Nós realmente passamos por Jesus e pelos seus emissários antes dele. Todos eles falaram a mesma coisa e nós permanecemos aqui na Terra. Tem passagens lindas sobre Adolfo Bezerra de Menezes, depois de 100 anos do seu falecimento, 100 anos de trabalho ininterrupto pela saúde espiritual a partir da saúde física, que ele tem trabalhado no Brasil e em muitos países do mundo. Foi feita uma grande cerimônia em homenagem ao seu trabalho no mundo espiritual. E no meio dessa grande cerimônia, pela oração das pessoas, se materializou, a partir de uma condensação de energias mais fortes, se materializou uma auxiliar de Maria de Nazaré, Celina, que veio até ali, trazendo simbolicamente um pergaminho, que outorgava por Maria o direito de Bezerra de Menezes ir para qual planeta, para qual condição, para que situação ele quisesse, na Terra ou fora da Terra. Ele foi muito aplaudido com aquela homenagem justíssima. Baixou sua fronte, pensou e pediu mais 100 anos. Por ele, pela ação dele, das suas equipes fantásticas, que nós estamos hoje em relativas melhores condições, que a fluidoterapia trabalha aqui, além, não é só Bezerra, tem Teresa de Calcutá, tem uma série de espíritos de altíssima envergadura, mas sem dúvida entre eles está Bezerra, que pediu para ficar. Você pediria para ficar no Brasil se tivesse chance? Como é que está aí? Quem tem passaporte? Quem está na fila do passaporte? Quem acha que a saída para o Brasil é Congonhas, Viracopos, eu não sei qual é o aeroporto internacional. Guarulhos. Está vendo? Tem gente planejando. Tem gente planejando.
nós precisamos muito pensar a respeito disso. Qual é o sentido da gente estar vivendo esse momento e qual é a lição mais importante? Porque tem gente que ouve falar de ondas gigantes, de que pelo aquecimento global mesmo o nível das marés está subindo e que nós não estamos exatamente numa posição privilegiada, né? Boa parte da ilha de São Vicente está abaixo do nível do mar, por exemplo. Na zona noroeste tem enchentes com céu azul. Primeira vez que você vai lá e vê enchente com céu azul, você fala assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Sobe a maré e tem enchente, sem chuva. Por quê? Porque uma parte da ilha está abaixo do nível do mar. Então, as pessoas ouvem isso e falam, meu Deus, para onde que nós estamos indo? Nós estamos no olho do furacão, temos que mudar, Campos do Jordão, qualquer lugar, no alto do morro. Vamos lá fazer divisa com os nossos amigos organizados lá em cima. O sorvete deve ser bom, né? A gente só pensa em Bolsa Santa Terezinha, né? Porque é pro morro. Então, nós precisamos pensar para além da fuga. Porque aonde quer que você vá, você vai carregar as suas necessidades espirituais e a sua programação reencarnatória. Então não adianta fugir de um jeito ou de outro, porque as coisas que precisam acontecer, vão acontecer. E nós precisamos buscar a nossa atitude. E isso é um ponto de confluência entre diversas religiões. No Zen Budismo se fala muito isso. No Zen Budismo se fala que para cada momento existe uma atitude perfeita. E que o que cabe ao ser humano é acessar essa atitude perfeita para atuar de uma maneira luminosa. Tem um livro, Arte Cavalheiresca dos Arqueiros Zen, que mostra um mestre arqueiro que é vendado o seu olho, é colocado um alvo numa escuridão absoluta e é dado o arco, ele verga o arco e acerta exatamente na mosca do alvo, vendado e com o alvo vendado, porque existe uma atitude perfeita a ser tomada a cada momento. Ah, mas isso é Zen Budismo. Certo. No cristianismo, quando questionaram Jesus sobre o meio de vestir, ele falou, olhai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória terá uma vestimenta tão linda quanto os lírios do campo. E depois ele dá a receita para nós, buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Espremendo, espremendo, espremendo. É a mesma coisa, nós precisamos buscar a nossa harmonia. Antes de tudo, antes de qualquer empreendimento, você precisa perguntar como eu estou e buscar a sua melhor harmonização. Porque daí as atitudes vão decorrer da sua boa ou da sua má sintonia. Quem é pessimista só pode ter uma realidade péssima. Ué, que dúvida. Que dúvida. Já está provado. A desesperança somatiza, gera doenças. Quem tem dúvida a respeito disso? Tem. Os materialistas acham que não, acham que é o acaso. E a gente respeita. Nós forjamos a realidade à nossa volta. A física quântica já mostra isso. Todos os objetos, animados ou inanimados, pseudo-animados, pseudo-inanimados, formam um campo à volta de si a partir da energia que ele emana. Nós emanamos energia permanentemente a partir dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. E é esse campo energético formado à sua volta que atrai e que forja as situações que você vai viver a cada momento. Você saindo de casa, tendo começado o dia com uma péssima noite de sono, uma noite de conflito conjugal ou na sua família, e você não fizer nenhuma parada, você tende a levar esse conflito para o trânsito, e o trânsito vai aumentar e levar para o trabalho, e do trabalho vai aumentar, e você chega no final do dia, você está absolutamente destruído, sem entender como começou aquilo, porque você não entende, porque você não tem consciência, porque você não sabe o que está acontecendo na sua própria casa. Quando você tem mínima consciência e fala assim, como eu estou agora? O que vai acontecer se eu continuar nesse mesmo estado de espírito? O que eu posso fazer para
Ou é verdade que o quanto pior, pior, nós estamos fadados, destinados a um dia que começa ruim e acaba pior, a uma semana que começa ruim e acaba pior, a um ano que começa ruim e acaba pior, a uma vida? Se a gente achar isso, acho que é só suicídio coletivo, né? Vamos Jim Jones aqui, botar faca para todo mundo? Claro que não! Claro que não! Você pode interromper a tua vida que começa mal, o teu dia que começa mal. É só você, em primeiro lugar, perceber o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Você não pode ser passageiro do teu carro. Não é verdade? Tem gente que é passageiro do próprio carro e fala assim: tem gente dirigindo a minha vida para o mal. Tem gente que adora ser vítima. É uma delícia ser vítima. Pelo amor de Deus, gente. O carro é teu, a mente é tua, a vida é tua. Ninguém vai dirigir a tua cabeça, a tua vida, exceto se você der o comando. Isso serve para tudo. Serve para a política, serve para a relação conjugal, serve para o condomínio, serve para as relações espirituais. Se você não tiver mínimo conhecimento a teu respeito, você não vai saber quando surgir uma ideia estranha. Nunca apareceu para você uma ideia assim: não vai dar certo, você não é capaz. E isso aí, você não tem capacidade para fazer isso não. Nunca surgiu isso? Quase sempre, quase todas as iniciativas surge uma vozinha assim. Vocês não lembram do filósofo Tom e Jerry? Tinha um tom vermelhinho de um lado e um tom, não sei se nessa ordem, da esquerda vermelhinho, da direita azulzinho. E aí falava, ela é minha parceira nas coisas infantis. Aí falava: vai dar certo, vai. E o tempo todo nós estamos entre o pessimismo e o otimismo. Mas não é o otimismo de falar assim: o mundo é maravilhoso, não existem corruptos, todos são bons. Não é, isso é delírio, isso é coisa para manicômio. É você aprender a viver, a entender que nós estamos sim numa tempestade. Nós estamos sim numa borrasca extrema. As ondas estão enormes, os raios estão tremendos, a chuva intensíssima. O nosso barquinho está aqui, vai de um lado para o outro e faz barulho e parece que vai quebrar. Mas tem um farol no meio dessa loucura toda. Tem um farol que fala o sentido do nosso mundo. Tem um farol para nos nortear, que é o bem, que é o bom, que é o amor, que é Deus. E o nosso barco tem um comandante. Jesus está no leme. Não cai uma folha de uma árvore que não seja por vontade de Deus. Cada detalhe da nossa vida é o melhor momento para o nosso tratamento espiritual. E você pode desenvolver essa fé a partir do estudo das leis de Deus. Você vai descobrir no livro como o Livro dos Espíritos, fala basicamente das leis de Deus. Deus opera dentro de lógicas soberanamente boas, justas e belas. Quanto mais você se miscuir, estudar, compreender e no livro e na vida que Deus está operando através de tudo, que quando as coisas aparecem, os problemas aparecem, eles são espelhos. E que diante do espelho você tem duas atitudes: ou briga com o espelho e quebra, e é fácil achar que um casamento não vai bem por causa do cônjuge, não é gostoso? Que delícia, eu sou uma pessoa boa, bacana, bem-humorada, mas o meu casamento não vai bem por causa dele. Problemas no centro espírita? Tem problemas de relacionamento? Tranquilo. Fofoca tem? Não. Mas se tem problema, é por causa dos outros. A Marga, por exemplo, é uma boa indicação de quem é a fonte dos problemas aqui dentro. Depois a minha mãe pode fazer as referências. É adorável, é fascinante, é cômodo a gente encontrar alguém para colocar a culpa.
e é absolutamente paralisante. Porque enquanto o problema da tua vida for do outro, você está paralisado, escravo. Dá uma porcentagem aí de quantos por cento você altera a vida e a cabeça e a mentalidade dos outros. Quantos por cento? Eu chuto, 0. Se o problema teu e a solução está na mão dos outros e você não alterar nada, a tua vida está parada. Você não tem para onde ir, você está imobilizado. A tua vida só começa a ter solução quando você perceber: eu só posso atuar e eu preciso atuar naquilo que me compete, naquilo que Deus colocou, que a vida colocou na minha mão. Tem uma passagem linda em que Pedro é o representante do gênero humano junto de Jesus. Ele faz todas as coisas que a gente faria. Eu acho muito interessante. Tem um momento que ele se aproxima de Jesus e começa a falar mal dos discípulos. Porque fulano... Ei, papai, tá. E Jesus ouvindo, suponho eu, com aquela calma, né? Esperando consumir aquela coisa. E ele... A marca do experimento vale. Quando ele acabou, cansado de falar mal dos outros, Jesus parou, olhou fundo para ele e falou assim: segue-me tu. E acabou. Você está tão preocupado com os outros, não está? Nossa, a humanidade não tem jeito. Se a gente começar a fazer crítica e queixa das pessoas, a gente vai acabar quando aqui, vocês imaginam? Não acaba. Mas a vida só começa a melhorar no preciso momento em que você assumir o volante do teu carro e falar: minha vida vai mudar a partir desse momento, porque a minha vida está no meu poder. Deus, dai a coragem de mudar o que eu posso mudar, a paciência de aceitar o que eu não posso mudar, e a sabedoria para estabelecer a diferença. É uma oração tão curta, talvez seja a oração mais curta que existe por aí, mas é uma filosofia de vida. É uma receita de procedimento a respeito da vida, porque nós fazemos exatamente o contrário. Deus me dá poder para mudar a atitude dos outros. Eu quero mudar a atitude de todo mundo. Só na família a tua lista vai? Nossa Senhora, precisa de papel higiênico, 40 metros. No tempo que tinha 40 metros, ainda sou. Agora é 30. Você pega depois então 2 rolos de 30 metros só escrevendo o nome de gente para mudar. Nossa, eu tenho gente pra caramba para mudar a cabeça dela. Só na família, depois do mundo todo vai enorme. Me dá assim tranquilidade para não mudar a minha vida, porque a minha vida está bem, está tranquilo, não tem problema, né? Eu vim aqui na Terra porque quebrou o computador de Deus. Só tem gente ruim e me colocaram aqui na Terra porque quebrou o computador de Deus e eu caí aqui. Lembra do túnel do tempo? Sinal explícito de velhice. O túnel do tempo. Eles caíam em qualquer época da história. Nem sei como é que eles nunca se machucavam, porque sempre despencaram as pernas do tornozelo. Eu não sei como é que eles se quebravam. Nós despencamos no Brasil e nesse momento, mas foi assim um erro de Deus. Se você não acredita nisso, assuma. Tenha coragem de mudar o que você pode mudar, que é o seu pensamento. Vigia o teu pensamento o tempo todo. Vigiar quer dizer o quê? Para punir? Não! Observa carinhosamente o seu pensamento como você faria para um filho teu. Observa carinhosamente. Fala para ele assim: filhinha, quanto você já perdeu por ser rancoroso? Quanto você já perdeu por ser amargo? Por não acreditar no fundo positivo de todas as coisas? Quanto você tem perdido dia após dia? Quanto mais você quer perder, filhinho? Será que a gente é capaz de falar assim com a gente mesmo?
quanto mais você é capaz de perder, quanto mais você quer perder. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos passar a entender, não acreditar que todo mundo é anjo, não, porque não é mesmo, claro que não, mas olhar para a terra, olhar para a vida e ter certeza de que existe um sentido positivo em tudo, que estamos todos em tratamento nesse grande hospital, estamos todos em aula nessa grande escola. Não cai uma folha de uma árvore, todos os fios de nossa cabeça estão contados, só o pessimismo é apenas a incapacidade momentânea, a ignorância, a cegueira de perceber o bem agir. O mal é apenas o bem que não foi compreendido. Eu vou falar de novo. O mal é apenas o bem que não foi compreendido. Como nós achamos que tem muito mal na vida, é porque nós não estamos compreendendo nada. Vamos estudar. Já estão abertas as inscrições dos cursos, já está liberada a possibilidade da gente olhar para a vida e sair do datenismo. Vocês são adeptos do Datena? Não? Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento para qualquer um. Vocês são adeptos a isso? Se forem, não tem muita saída. Isso é a ideia oposta de Deus. O caos é a ideia oposta de Deus. Ou qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, ou existe uma ordem soberana, boa e justa para tudo que acontece. É hora de decidir. Para de falar, eu acredito em Deus e agir como adepto do caos. Defina a sua posição. Em cima do muro não dá para ficar. Não dá para servir a dois senhores. Ou você bem serve a Deus, ou a matéria e ao dinheiro. Esse é o momento da decisão. Tome essa decisão básica que as coisas vão clarear nas nossas vidas. Boas escolhas, boas decisões, que a gente consiga acreditar no diretor do nosso navio, porque ele vai nos conduzir bem. Só não vai conduzir bem se a gente se atirar do navio. Boa tarde para todos.